Eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Quando Jesus está falando sobre as práticas espirituais que devem ser experimentadas na intimidade, ele fala sobre a oração de um jeito muito interessante. Ele fala que quando você for orar, se reserve, vai para o seu quarto, ore em secreto, porque o Pai vê em secreto e o recompensará. Eu acho extraordinário esse detalhe em que Jesus diz que quando nós estamos orando, Deus não necessariamente e nem inicialmente ouve o que nós estamos falando, mas Ele vê a nossa oração. Porque antes de tudo, a oração é uma disposição da alma e da existência. É uma entrega, é uma devoção, é uma rendição. Sem essa rendição, sem essa entrega, sem essa intenção da alma, nossas palavras não têm o menor significado. Elas são apenas rezas vazias. É por isso que Jesus Cristo fala que quando a gente for orar, não deve ficar repetindo as mesmas coisas sempre, porque a repetição não eleva a alma, ela apenas nos coloca no automático da religiosidade vazia. Quando você for orar, aliás, nem as palavras são tão necessárias. As palavras são para nós às vezes, porque quando falamos, talvez coloquemos as ideias no lugar. Mas a oração, antes de tudo, é uma postura, uma rendição e uma devoção, que dispensa as palavras, porque o Pai não precisa ouvir, Ele vê. E quando o Pai vê um coração rendido e devotado a Ele, as palavras já são dispensáveis. E quando elas vêm à nossa boca, elas estão servindo apenas para que a gente tire do coração aquilo que precisa. Mas Deus não precisa nem ouvir. Ele já viu. Isso é importante também porque tantas vezes a gente vai orar e não tem palavras. A gente não sabe o que dizer. A gente não sabe como dizer. A gente não sabe nem o que quer. A gente já não tem nem força para falar. A angústia às vezes é tão grande, o medo é tão grande que a gente só está diante de Deus sem falar. E essa talvez seja das orações as mais sinceras, as mais verdadeiras e honestas. Porque quando nos faltam as palavras e nós estamos completamente rendidos diante de Deus e o máximo que conseguimos falar é me ajude, socorro, essas talvez sejam as orações mais eloquentes da nossa alma. Há pessoas que dizem assim, eu não sei orar, eu não sei o que falar, eu não sei orar tão bonito como um padre, um pastor, um mestre, um professor. Eu não sei, não precisa saber. Basta que a sua alma se ajoelhe diante de Deus, de modo íntimo e cuidadoso, porque o Pai vê a oração. Antes de ouvir, sem precisar ouvir, Ele vê. Deus é o Deus daqueles que quando não tem o que dizer, se ajoelham diante dele na alma. Que Deus nos abençoe. Paz e bem.